Olá, pessoal. Aqui é o professor de matemática Eder Bruno, do Pré-Vestibular Municipal de Belém, e vamos falar sobre função exponencial na nossa aula de número 23. Função exponencial, pessoal, é um assunto que é trabalhado na competência de área 5 do Enem, que nós exploramos a habilidade 23. Acompanhe comigo a definição. Função exponencial é uma função f dos reais aos reais positivos, definida por f de x igual a elevado a x, com as seguintes restrições, sendo que esse a, que é a base da função, ela tem que ser maior do que zero e, ao mesmo tempo, diferente de 1. Então, isso aqui nós chamamos de condição de existência para a função ser exponencial. Nós temos aqui alguns exemplos. F de x igual a 4 elevado a x. Perceba que isso aqui é uma equação exponencial porque a variável da função, que é x, encontra-se no expoente, como você pode observar. Isso caracteriza ela ser exponencial. Mas a condição, de fato, para ela ser exponencial é que a base da potência, que no caso é 4, ela é maior do que zero e, ao mesmo tempo, 4 é diferente de 1. Logo, satisfaz a condição para ser exponencial. Na letra B, você tem a função y igual a 10 vezes 1 quarto elevado a x. Perceba que o expoente x, o expoente está, a variável encontra-se no expoente, e a base da potência, pessoal, que é só isso aqui, 1 quarto, com certeza satisfaz a condição de existência. 1 quarto é maior do que zero e 1 quarto é diferente de 1. Correto? Então, é exponencial. E esse 10? Esse 10 aqui, pessoal, está multiplicando apenas a potência. E isso pode acontecer. Isso também é um tipo de função exponencial. Na letra C, nós temos a função f de x igual a 1 mais a raiz quadrada de 3 elevado a x. Perceba que a variável encontra-se no expoente, a variável x está no expoente, e a base da potência, que no caso aqui é o que está dentro do parêntese, raiz quadrada de 3, satisfaz a condição de existência. A base, que é o raiz de 3, ele é maior do que zero, que todo mundo sabe que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73, correto, pessoal? Isso é maior do que zero. E, ao mesmo tempo, a raiz quadrada de 3 é um número diferente de 1. Então, porque 1,73 é diferente de 1. Logo, nós estamos diante aqui também de uma função exponencial. Dizemos uma função do tipo exponencial. Mas o modelo matemático que mais aparece é esse aqui, f de x igual a elevado a x. Tudo bem? A função exponencial, pessoal, ela pode ser crescente ou decrescente. Existe um condicional. A função exponencial ela é crescente quando a base da potência, que é o a, for um número maior do que 1. E decrescente quando a base da potência for um número compreendido entre 0 e 1. Lembrando que a base não pode ser negativa. Para você entender melhor, acompanhe comigo aqui nessa reta. Então, toda base que for um número maior do que 1, então aqui está um 1, certo ou não? Maior do que 1 é para cá, para a direita. Então, toda base que for um número para cá maior do que 1, a função vai ser crescente. Já agora, qualquer base, sendo um número compreendido entre o 0 e o 1, quando ele fala entre 0 e 1, e não é para ser o 0 nem o 1. Então, por isso, nós vamos colocar um intervalo aberto aqui no 0 e aberto aqui no 1. Então, quando a base estiver entre o 0 e 1, maior do que 0 e menor do que 1, a função vai ser decrescente. Tudo bem? Então, vamos observar os exemplos. Então, na letra A, você tem a seguinte função, f de x igual a 3 elevado a 2x. Então, perceba que a base é 3, e 3 é maior do que 1. Logo, a função ela vai ser crescente. Na letra B, você tem f de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a 3x. Perceba que a base é raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2, para quem não sabe, pessoal, é aproximadamente 1,41. E 1,41
é maior do que 1, não é verdade? Então, também essa é uma função crescente, uma função exponencial crescente. Na letra C, você tem f de x igual a 2 elevado a menos x. De primeira, você olhando, você pode perceber que a base é 2, e 2 com certeza é maior do que 1, e você ia classificar a função como crescente, não é verdade? Mas tome cuidado, porque o expoente aqui é negativo. E quando o expoente é negativo, você deve inverter a base e tornar o expoente positivo. Então, esta função aqui, na verdade, ela é descrita dessa forma. f de x igual... Aí, o inverso da base, o inverso de 2, pessoal, o inverso de 1 sobre 2 é meio. O inverso de 2 é meio. E aí, você vai trocar o sinal do expoente. Se era menos x, vai ficar mais x. Então, perceba que essa função aqui é uma falsa função crescente. Na verdade, é uma função decrescente, porque a base não é 2, e sim meio. E meio, pessoal, que é a mesma coisa que 0,5, tá? É um número que está entre 0 e 1, certo ou não? Então, neste caso, essa função é classificada como decrescente. Na letra D, perceba aqui que a base da potência é 0,4, né? E 0,4, claro, né, é um número que está entre 0 e 1. Logo, essa função exponencial, ela também é decrescente. Beleza? Bom, agora vamos estudar o formato do gráfico da função exponencial, que também pode ser crescente e decrescente. Acompanhe comigo. O gráfico da função exponencial crescente, como é que seria? Bom, primeiramente, para a função ser crescente, a condição básica é que o a tem que ser maior do que 1. Não é verdade? Agora, para nós montarmos o gráfico desta função, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x, perceba que a base aqui é 2, né? O expoente não é negativo, é 2 de fato. Então, a função de fato vai ser crescente. Para isso, vamos precisar de uma tabelinha, tá? Essa tabela vai nos auxiliar a montar alguns pontos para substituir no plano cartesiano para a gente poder montar o gráfico. Então, nós dividimos aqui essa tabela em duas colunas, coluna do x e coluna do y. Nessa coluna do x, você vai atribuir valores a x para obter valores de y, que são as imagens. E os valores que eu vou substituir aqui no x são valores aleatórios. Eu posso, por exemplo, começar a colocar com o menos 3, depois o menos 2, depois o menos 1, 0, 1, 2, 3. Professor, qual foi o critério que você utilizou para substituir esses números aqui na coluna do x? Eu parti do pressuposto, né, que numa reta você tem aqui no meio 0, e aqui à direita do 0 você tem 1, 2 e 3, e à esquerda menos 1, menos 2 e menos 3. E eu resolvi pegar os primeiros números que cercam o 0. Os 3 primeiros antes do 0 e os 3 primeiros depois, incluindo o 0. Está aqui, eu coloquei esses 7 elementos aqui no x. Agora, ao pegar esse valor do x e substituir aqui no x da função, você vai obter o y correspondente. Então, vamos lá fazer esses cálculos? Muito bem. Então, quando o x é menos 3, vai ficar como essa função? Vai ficar assim, ó, f, aí no lugar do x, menos 3, que é igual a 2 elevado ao x, ó, que é o menos 3. E você sabe que 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 2, né? Ou melhor, o inverso de 2 elevado ao cubo. Porque quando o expoente for negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Que vai ficar, então, o inverso, e 2 ao cubo é quanto? 8. Pronto. Então, a imagem de menos 3 dessa função é 1/8, ou 1 sobre 8. E agora, se nós substituirmos no lugar do x o menos 2, então vai ficar f de menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2. Novamente, ó, expoente negativo, você inverte a base, o inverso de 2 é meio, e troca o sinal do expoente. Se era menos 2, vai ficar o quê? Mais 2 aqui. Então, vai ficar o inverso, e 2 ao quadrado é 4.
Então, logo, a imagem de menos 2 vai ser 1/4. Tá? Agora, vamos substituir o menos 1. Então, vai ficar f, aonde tiver x, vamos colocar agora menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a x, que é menos 1. Então, quando o expoente é menos 1, o que você faz? Você só inverte a base, né? O inverso de 2 vai ser 1 sobre 2, ou meio, né? Então, a imagem de menos 1 é meio. Agora, vamos substituir no lugar do x quem, pessoal? O zero. Vai ficar f de 0 igual a 2 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Agora, vamos substituir no 1, né? Então, vai ficar f de 1 é igual a 2 elevado ao x, que é 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1 é 2. Então, a imagem de 1 é o 2. Agora, vamos substituir no lugar do x o 4, né? Então, f de 2 é igual a 2 elevado ao quadrado, que é 4. E, por fim, vamos substituir o 3. Então, f de 3 é igual a 2 elevado ao x, que no caso agora é 3. E 2 elevado ao cubo, né? É 8. Pronto, tá aqui as imagens. Beleza? Então, todos esses rascunhos que eu fiz aqui, eu vou ter que apagar, porque vamos montar o gráfico aqui ao lado, né? Na minha tabela. Então, fizemos todas essas continhas aqui para você ver como é que você monta os pares ordenados que serão substituídos aqui no plano cartesiano. Tá? Então, vamos traçar aqui nosso plano cartesiano. Pronto. Ó. Então, nós temos o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, que é o eixo do x, e o eixo das ordenadas, aqui é o eixo vertical, que é o eixo do y. Então, perceba que aqui no eixo do x já coloquei os valores que eu substituí lá no eixo do x. 0, aí à direita 1, 2, 3 e à esquerda menos 1, menos 2, menos 3. Quando eu montei essa tabela, eu formei pares ordenados, x e y. E o primeiro par montado foi menos 3 e 1/8. Então, menos 3 no x está bem aqui. E 1/8 é você pegar 1, que é uma unidade, já que aqui é a origem, né? Então, no eixo do y, 1 é bem aqui. E localizar 1/8. 1/8 é a metade da metade da metade. Ou seja, se aqui é 1, bem aqui no meio é meio. E a metade de meio é 1/4. E a metade de 1/4 aqui embaixo é 1/8. Então, 1/8 está muito próximo do zero. E aí eu vou ter que tentar formar um ponto bem aqui, formando o par menos 3 e 1/8, que está bem aqui, que eu vou puxar para vocês. 1/8 bem aqui embaixo. Então, o pontinho vai ficar exatamente bem aqui, nessa posição. Tá? Próximo par, menos 2 e 1/4. Então, menos 2 no x está bem aqui, menos 2. Tá? Menos 2 está bem aqui. E 1/4. Olha, 1/4 é logo em cima de 1/8, bem aqui. Vou puxar uma setinha e colocar 1/4. Tá bom? Deixa eu apagar aqui que está muito próximo. 1 sobre 4. Pronto, ficou mais visível 1/4. Então, menos 2 e 1/4, vou ter um ponto mais ou menos, basicamente, bem aqui nesta posição. Como você pode perceber. Menos 2 com 1/4. Próximo par é menos 1,5. Então, menos 1 está bem aqui. E meio logo aqui, tá? Bem na metade do 1. Então, vou ter que formar um ponto entre menos 1,5. O ponto vai ficar exatamente aqui nesta posição. Próximo par é 0 e 1. 0 no x, 1 no y. Então, o ponto vai ficar exatamente sobre o eixo do y em cima do 1. Como você pode observar aqui. Então, perceba que esses pontos que estão aparecendo, eles não estão alinhados, eles estão formando uma curva. Vamos continuar? Próximo par, 1 e 2. 1 no x, então 1 é bem aqui embaixo, tá? E 2 é bem aqui em cima, na direção do 2, bem aqui. 2 e 1. Então, o ponto vai ficar exatamente bem aqui nesta localização. Próximo par, 2 e 4. 2 no x, tá? Bem aqui é 2. E 4, na direção do 4, que está bem aqui, Então, o ponto vai ficar 2 e 4. Fica nesta posição. Pode perceber,
a projeção desse ponto no eixo do x é do 2, e a projeção desse ponto no eixo do y é no 4. 2 e 4. E por fim, 3 e 8. 3 no x aqui, ó, e 8 lá em cima no y, bem aqui. Então perceba que o meu ponto está exatamente nesta posição aqui, ó. A projeção desse ponto no eixo do x é no 3, e a projeção desse ponto no eixo do y é no 8. 3 e 8. Está aqui o meu ponto. Então, esses pontos, pessoal, eles percebem que eles formam uma curva, tá? E essa curva, ela vai passar por esses pontos, como vocês podem observar aqui que eu vou fazer de azul. Então, acompanhe comigo, traçando a minha curva. Perceba que ela é crescente, ó. Então, está aí o gráfico de uma função exponencial crescente. Para outros valores negativos aqui, ó, antes do menos 3, como por exemplo o menos 4, menos 5, menos 6, essa curva aqui, pessoal, ela ia continuar para cá, infinitamente, ó. Mas nunca ia tocar no eixo do x. Tende a tocar no eixo do x, mas nunca toca. Então, essa curvatura aqui é a curva do gráfico de uma função exponencial. Então, perceba que o coronavírus, né, ele cresceu, continua crescendo de forma exponencial, né? Logo, nos primeiros contatos aqui no Brasil, início de março, você tinha um número de casos que eram pouquíssimos, contados a dedos. Agora, por exemplo, quando foi 30 de abril, se tu comparar com o início de março com 30 de abril, aumentou exponencialmente. Muita contaminação, e a quantidade de mortes foram crescendo também de forma exponencial. Então, o cotidiano mostra aí, hoje em dia, que a função exponencial está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tá? Bom, agora vamos lá falar do gráfico de uma função exponencial decrescente. Então, nós vimos que uma função exponencial é decrescente quando a base da potência, que no caso aqui é o A, for um número compreendido entre 0 e 1, certo ou não? Então, nós temos aqui uma função f de x igual a meio elevado a x. Então, perceba que a base, ó, é meio, e meio está entre 0 e 1. Então, de fato, é uma função exponencial decrescente. Então, para montarmos o gráfico desta função, vamos fazer do mesmo princípio, montando essa tabela. Vamos pegar os mesmos valores utilizados lá na tabela para construir o gráfico da função crescente, vamos usar aqui para fazer a construção do gráfico da função decrescente. Então, vamos colocar o menos 3, o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vamos substituir aqui no lugar do x. Então, vamos lá. Ao substituir no lugar do x o menos 3, vai ficar meio elevado a menos 3. E você sabe que quando o expoente é negativo, você inverte a base, inverso de meio é 2, e troca o sinal do expoente. Sem menos 3 fica mais 3. E 2 elevado ao cubo é quanto? 8. Então, a imagem de menos 3 é 8. A imagem de menos 2, então vai ficar f de menos 2 é igual a meio elevado ao x, que é menos 2. Mesmo procedimento. Inverte a base, o inverso de meio é 2, e troca o sinal do expoente, que vai dar 4. Pronto, está aqui a imagem de menos 2. Agora, vamos substituir no lugar do x o menos 1. Então, vai ficar f de menos 1, que é igual a meio, elevado ao x, que é menos 1. Então, quando o expoente é menos 1, você só inverte a base. O inverso de meio é 2. Então, a imagem de menos 1 é o 2. Agora, f de 0. Então, f de 0 é igual a meio elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Agora, vamos substituir 1. Fica mais rápido. Ao colocar 1 aqui, meio elevado a 1 é meio mesmo. Ao colocar no lugar do x agora o 2, né? Vai ficar f de 2, que é igual a meio elevado ao quadrado. Meio elevado ao quadrado é quanto, galera? É 1/4. E agora vamos substituir no lugar do x, quanto? 3, né? Ao colocar 3 aqui, vai ficar meio elevado ao cubo, que é quanto, pessoal? 1/8.
Pronto, montamos aí os pares. Então, vamos apagar aqui esses borrões todinhos, tá? E vamos montar o gráfico da nossa função exponencial no nosso plano cartesiano. Então, está aqui nosso plano cartesiano e montamos o primeiro par. O primeiro par é menos 3 e 8. Ó. Menos 3 aqui, ó, no x, está bem aqui. E 8 lá em cima. Ó. Então, menos 3 e 8 vai ficar bem aqui o meu ponto. Você pode observar. Próximo par é menos 2 e 4. Ó. Menos 2 no x, está bem aqui. E 4 no y. Fica bem aqui o ponto, ó, localizado esse par, menos 2 e 4. Próximo, menos 1 e 2. Ó. Menos 1 e 2. 2 está bem aqui. Ó. Meu ponto vai ficar nessa localização. Depois, 0 e 1. 0 no x, 1 no y. 1 está bem aqui no y. Tá? Então, a localização desse meu ponto vai ficar bem aqui. Agora, 1 e meio. Tá? Esse par, 1 e meio. 1 no x, 1 no x está bem aqui. Meio. Meio é metade de 1. Meio está bem aqui. Então, 1 e meio. Pronto, está aí o meu ponto. E depois, 2 e 1 quarto. 2 no x, está bem aqui o 2. E 1 quarto. 1 quarto é metade de meio. Está bem aqui, ó. Então, meu ponto fica nessa direção. Fica basicamente bem aqui, ó. E, por fim, nós temos o par 3 e 1 oitavo. 3 no x e 1 oitavo, que é a metade de 1 quarto, que fica basicamente bem aqui, 1 oitavo no eixo do y. 3 e 1 oitavo, então fica o ponto localizado bem aqui embaixo. Então, perceba que esses pontos, eles formam ao longo do gráfico uma curva. E esta curva, como você pode perceber que eu estou traçando aqui, ela é decrescente, ó, que é do gráfico da função exponencial decrescente. Então, não se esqueça que se nós atribuirmos mais valores para x aqui, pessoal, tipo mais do que 3, como por exemplo 4, 5, o que vai acontecer? Esse gráfico ele tende a tocar no eixo do x, ele continua, mas nunca toca, ele vai embora infinitamente. Tá bom? Mas não toca no eixo do x. Então, para esse gráfico ser de uma função exponencial decrescente, qual é a condição? É que a base tem que ser um número entre 0 e 1. Perfeito, galera? Tranquilidade? Pronto. Com isso, a gente fecha a nossa aula sobre função exponencial. Um abraço.